Olá, boa noite. Sejam bem-vindos à nossa aula aí de inauguração da segunda turma da nova Rota da Pediatria. Muito prazer, para quem não me conhece, vou falar um pouquinho de mim aqui hoje, vou falar um pouquinho da homeopatia. Para quem veio, vou ensinar a prescrever o oscilococcino para vocês já prescreverem para os pacientes de vocês de forma com um custo melhor, né? Com uma efetividade boa e que isso com certeza, só isso já vai trazer mais pacientes para vocês, mais fidelidade aos pacientes e sem contar, né, que a gente vai melhorar a qualidade de vida dos pacientes, né? E esse curso, finalizei a primeira turma há uma semana, uma turma muito especial, uma turma inaugural, em que eu tive muitos bons retornos, muita aplicabilidade prática. E o meu objetivo com a nova rota é a gente se reencontrar com a pediatria, porque a pediatria ela é uma especialidade que já cuida do todo. Ela já é uma especialidade integral, integrativa por essência, né? Mas que por muitos momentos isso foi esquecido. E a conduta homeopática, integrativa, pediátrica, no final, é alinhar diversas peças de um quebra-cabeça para que o paciente, né, se desenvolva da melhor maneira possível. Então, para quem me conhece pouco, não me conhece, eu me chamo Sabrina, eu tenho mais de 15 anos aí de formada, tenho título de especialista tanto em pediatria quanto em homeopatia, né? Que é uma coisa que eu sempre discuto e comento. A homeopatia, ela é uma especialidade médica, assim como a pediatria, né? O título, o diploma do título é igual, o mecanismo de prova é igual, são sociedades reconhecidas, né? Então não é invenção, não é achismo, né? É algo que realmente tem bases científicas, né? E que é muito utilizada há muitos anos e que foi descoberta ao acaso como muitas coisas da medicina. Então eu sempre costumo dizer o exemplo da penicilina, né? Do pão que ficou lá na gaveta. E aí teve o crescimento do fungo que impediu a proliferação de bactérias, e assim foi descoberta a penicilina. A homeopatia, cujo fundador é Samuel Hahnemann, também foi descoberta através de experimentação, né? Ele estava lendo um livro, né, de tradução de matérias médicas, porque ele já estava muito desapontado com a medicina daquela época, porque se a gente for olhar a medicina antiga, né, a questão de sangrias, né, de fazer o paciente vomitar para tirar os males de dentro do corpo, e ele estava insatisfeito com esses métodos, então ele parou de exercer a medicina e passou a traduzir livros, né, médicos. E aí um dos livros que chamava Matéria Médica de Cullen, ele traduzindo a Quina officinalis, ele percebeu que a Quina officinalis, que era tradicionalmente utilizada para tratar a malária, né, a febre da malária, a sua patogenesia de intoxicação era a mesma. Então, o medicamento que a intoxicação causava os mesmos sintomas, ela também curava os mesmos sintomas, né? E com isso, ele fez uma experimentação baseada num princípio hipocrático, né? Que o semelhante cura o semelhante, né? Então, a homeopatia é uma especialidade médica que foi um achado como diversas questões da ciência, mas ela tem um reconhecimento, né? Por isso, eu sempre falo, existe título de especialista, tanto para pediatria quanto para homeopatia, e eu sou titulada nas duas especializações, né? Além disso, fiz pós-graduação em pediatria integrativa, embora não seja uma especialidade médica com título de especialista. Fiz MBA em gestão de serviços de imunização humana, tenho diversas formações complementares em suplementação avançada em laser terapia, e aí eu agrego todos esses conhecimentos na minha prática clínica e é o que eu tenho agregado para os pediatras nessa nova rota da pediatria. Sou fundadora da Clínica Macramê, a minha clínica de atendimento médico, em que eu tenho outros profissionais atendendo simultaneamente e a imunização. E tenho esse foco na abordagem menos invasiva, né, com ênfase na saúde integral infantil da família também. Por quê? Porque quando a gente trata o quadro agudo da homeopatia, a homeopatia nós temos duas formas de atuar. Nós podemos atuar na doença, no quadro agudo, como por exemplo o Oscillococcinum, que é muito conhecido por vocês, que é o Anas barbariae, mas também nós podemos atuar no indivíduo como um todo, que é quando a gente encontra o medicamento
que se encaixa com a personalidade do indivíduo e isso faz com que ele melhore de diversas queixas, tá? Mas a homeopatia para o quadro agudo, que é um objetivo da nova rota da pediatria, além de ser a parte mais prática de aprender, né? Em um mês vocês conseguem assim ter noção de diversos quadros agudos. Vocês vão poder aplicar isso não só para criança, mas para a família como um todo, né? E o pediatra ele tem essa questão de cuidar da família, porque uma mãe e um pai que está doente não consegue cuidar adequadamente da sua criança, né? E aí, como eu já destaquei, a homeopatia é uma especialidade médica reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina desde 1980. Ela está inserida na rede pública, então o SUS tem atendimentos em homeopatia, né? E nós temos a Associação Médica Homeopática Brasileira, que é uma associação titulada pelo Conselho Federal de Medicina, né? Com prova de título de forma regulamentada. Então, não é nada de achismo, é tudo baseado em ciência e reconhecida pelo Conselho Nacional, né? E uma questão muito, algo que me questionam com frequência, né? Você prescreve homeopatia e ainda dá vacina, você prescreve homeopatia e você dá alopatia, posso dar remédio alopático, posso dar antibiótico para o paciente, né? Sim, posso fazer tudo isso e não existe nenhuma contradição. A gente tem que entender que quanto mais técnicas a gente agregar para a melhora do paciente, esse é o nosso objetivo. Então, quando eu optei por estudar a homeopatia, eu optei para agregar ao paciente. Por exemplo, nós temos pacientes, crianças com terror noturno, né? O terror noturno, que a criança acorda de madrugada, chora. A gente não tem um medicamento na alopatia para utilizar. Mas nós temos tratamento sim na homeopatia. O principal medicamento que a gente usa na homeopatia é o estramônio, que inclusive ele tem um medicamento pronto da Boiron, que chama Quietude, né? E esse é um ponto que eu quero destacar, né? Que as alunas trouxeram que, com o estudo da homeopatia manipulada, elas entenderam melhor como prescrever e por que servia, o que significava muitos medicamentos que nós temos prontos no mercado e que às vezes a gente só recebe do representante. Ah, esse aqui é para sono, mas às vezes ele abrange uma quantidade maior aí de sintomas que a gente pode abordar no paciente, né? Então, é importante destacar que, em relação à vacina e imunização, a Associação Médica Homeopática Brasileira não é contra a imunização, ela é a favor de todo o calendário nacional, tá? Seguindo as melhores evidências da Sociedade Brasileira de Pediatria e da SBIM, tá? Quem opta por não vacinar são homeopatas, pessoas, indivíduos, né, em separado, tá? Mas essa não é uma recomendação da Associação Médica Homeopática Brasileira, né? Usar a alopatia quando necessária, com critério clínico e sem exagero. Então, um foco muito importante quando eu ensino o mecanismo, né, a condução dos quadros agudos, é a gente rever o que a Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda, né? O que é prescrito nesses casos. Não existe otite que a gente não pode, não precisa usar antibiótico, que a gente pode observar. Aí a gente tem uma brecha para atuar com homeopatia e muitas vezes esse paciente melhorar e não precisar da antibiótico terapia, né? E a homeopatia como complemento para potencializar, não substituir. Então, é o mesmo quesito febre. Ai, vai deixar a criança ardendo em febre? A gente sabe que o mecanismo fisiopatológico da febre, né, ele serve para exatamente ativar o sistema imunológico. Então, febre, até um certo ponto, ela é benéfica. E aí a gente pode usar somente a homeopatia. Porém, quando ela passa de 38,5, 39, quando a gente tem queda do estado geral, a gente sabe que a criança já não está tendo tantos benefícios e aí a gente pode associar a alopatia, Tilenol, ibuprofeno, dipirona, novalgina, paracetamol, porém, sem deixar de usar a homeopatia, para a gente ter uma melhora mais efetiva desse paciente, né? E aí, eu sei que grande parte dos médicos conhecem a homeopatia através da Boiron, né, que é a empresa francesa que tem aqui muitos medicamentos no Brasil, porém no exterior a gente tem um catálogo muito maior. Eu trato muitos pacientes via telemedicina no exterior com todo o catálogo da Boiron, né? E a gente tem o oscilococcinum, que é um medicamento muito conhecido, que se você for lá ler na caixinha, tá escrito Anas barbariae hepatis et cordis tractum, que é o extrato de Anas barbariae, 200, que é o número, que é a potência, K, e é o método de dinamização. O que é o método de dinamização? É o método de ativação da substância.
tá? Na homeopatia, a gente tem um mecanismo de produção, e isso a gente explica na primeira aula da Nova Rota, em que a gente faz diluições, né, e sucções do medicamento, que são agitações do medicamento, para que ele seja misturado de maneira adequada e potencialize a sua ação, tá? Isso foi de forma experimental, descoberto por Samuel Hahnemann e depois testados em vários estudos. É, E aí nós temos diversas. O CH seria o tradicional da homeopatia e o K é o que tem no oscilococcino. E aí eu queria trazer o que que é de diferente, porque às vezes vocês vão ouvir do representante da Borrom e falar assim: ah, não adianta manipular o Anas barbariae porque é diferente. Mas vocês vão ver até que o método manipulado por CH é mais concentrado do que o que eles vendem no oscilococcino. Então, o que que acontece? Na homeopatia centesimal hahnemanniana, a gente pega uma solução do medicamento, né, a matéria-prima, e a gente pega uma parte dessa matéria-prima, dilui em 100 partes de água. Então, uma parte da matéria-prima em 100 partes de água, existe uma agitação que, no caso da centesimal hahnemanniana, que é um medicamento tradicional, que a gente prescreve beladona 6-CH, estramônio 9-CH, né? É feito por agitação, né, para cima e para baixo, tá? E aí, depois dessa agitação por 100 vezes, a gente tem a potência 1-CH. E aí, cada potência diluída de 1 para 100 vai aumentando. 2-CH, 3-CH. Como que é o método Korsakoff? Korsakoff é uma outra, né? É uma mulher, uma médica mulher que fez um outro método, outros estudos da homeopatia, e ela segue o princípio inicial de Hahnemann, 1 para 100, agita, só que de forma mais circular ali. Às vezes tem método igual o Hahnemanniano, porém a diferença é que em vez dela pegar aquela solução que a gente diluiu 1 para 100, tira uma parte para colocar em outro frasco, diluir 1 para 100 de novo. Não, eles esvaziam todo o frasco e consideram que o medicamento que ficou na parede do vidro é o suficiente para a gente preencher de água, de álcool, qual vai ser o dissolvente ali novamente e agitar novamente. Então, se você perceber, a gente tem menos concentração do Anas barbariae no oscilococcino que a gente compra ali pronto, do que se a gente manipular ele homeopaticamente com uma receita para o paciente, tá? Não é que um é melhor que o outro, são métodos diferentes, são estudos diferentes, são linhas diferentes. Então, o oscilococcino funciona muito bem, porém o investimento é alto. O paciente tem uma recomendação ali de usar uma vez por semana, mas pelo princípio homeopático, você pode prescrever para o seu paciente oscilococcino todo dia, se você quiser, nesse período de outono e inverno, tá? Sem problema nenhum. Você pode usar 3, 4, 5 meses direto. Porém, o custo seria muito alto, já que uma caixinha de 30 flaconetes é por volta de R$ 300, 300, 360, né? Mas você pode fazer isso de maneira manipulada, com um frasquinho que vai custar R$ 60, e você consegue tratar a criança e a família inteira de forma preventiva e também nos quadros agudos. Então, como que a gente manipula o equivalente ao oscilococcino, né? Ele é o Anas barbariae, que é a substância, o 200, que é a potência, então foi feita 200 diluições daquela forma de 1 para 100, 1 para 100, 1 para 100, né? E aí a gente coloca o CH, porque é a forma que a gente costuma manipular como homeopata tradicional, tá? Homeopatia a gente pode manipular no líquido, né? E o líquido, quando a gente coloca, é álcool, que é em álcool de cereais, tá? O basal aí mediano é 20%. Às vezes, quando é um bebê pequenininho, a gente dilui em 10%, nos adultos 30%, tá? Ou a gente poderia colocar, se a família não quer a questão do álcool, né? A gente poderia colocar Anas barbariae 200 CH glóbulos, que aí vem as bolinhas, tá? E as bolinhas, como que é feito? Esse medicamento líquido é colocado numa máquina com os glóbulos, né, com as bolinhas inertes, sem nada, que são feitas de açúcar, e existe uma mistura, uma agitação para que essas bolinhas absorvam o medicamento. É desta forma que é feito, tá? E aí, a dose padrão na homeopatia para todo mundo é 5 gotas uma vez ao dia. Lógico, quando é um bebê pequenininho de 1 mês, às vezes a gente começa com 2 gotinhas, a 10%, 3 gotinhas e vai aumentando.
Quando é um paciente que a gente vê que demora a reagir, a gente aumenta para 6 gotas, 8 gotas, né? Mas isso a gente vai aprendendo na dinâmica. Mas esse é o padrão que você pode prescrever para a criança, para a mãe, para o pai, para o tio, para a tia, para todo mundo tomar nesse outono e inverno aí, até acabar essa temporada aí de sazonalidade, uma vez ao dia direto. E sentiu o início de um pequeno sintoma de resfriado, um nariz escorrendo, uma tosse, pode aumentar para 3 vezes ao dia, por pelo menos uma semana ou mais, até zerar o quadro. A homeopatia a gente não tem limite de uso. A gente pode usar mais vezes ao dia, dependendo do caso, como por exemplo uma homeopatia para cólica. A gente pode usar menos vezes, né? A gente pode ir tirando aos poucos e sentindo como o paciente melhora e responde, tá? Lembrando que dessa forma manipulada, o resultado é equivalente ao industrializado. Eu uso diariamente na minha prática. Eu tomo aqui em casa e dou para as minhas crianças e para o meu marido todos os dias, tá? Tem um custo menor para o paciente. Além desse custo menor para o paciente, a gente tem uma maior flexibilidade, porque a gente consegue, como o paciente consegue investir, a gente consegue usar como maneira preventiva durante todo o outono e inverno. Porque se pensar em 3 meses de outono e inverno, 360 reais a caixa, é R$ 1.000 só de oscilococcino e às vezes só ele não vai resolver o problema, né? Porque uma coisa que eu discuto e que eu oriento sempre é que a homeopatia ela mexe com a energia do corpo, né? Mas se o corpo não tiver 100%, então se a criança não tiver com as vitaminas em dia, né? Se a criança não tiver uma rotina adequada, a imunidade, elas são diversos pilares. E aí, às vezes, não vai funcionar tão efetivamente numa criança, né? Que não segue todos os pilares aí. Então, a gente tem mais flexibilidade e é 200 CH, não é o 200K do oscilococcino, é um método diferente, é o método Korsakoff do oscilococcino e a gente usa o método hahnemanniano como homeopata tradicional, mas com resultado equivalente, ok? Pode prescrever sem medo a partir de hoje. E aí, eu coloquei esses dias, né, um caso clínico já recente de uma paciente, né, que ela estava com febre de 38,8 durante a noite. A criança não queria aceitar Tilenol, né, vomitou e usou só Beladona. E aí, no dia seguinte, ela já estava melhor. A temperatura baixou, ela estava mais ativa, né? Então, a febre cedeu, a criança está no estado geral melhor e a gente não precisou da alopatia, inclusive ela recusou, ela vomitava, né? Isso é homeopatia na prática. Já aconteceu com meu filho. O ano passado, meu filho teve um dia, eu acho que poderia ter uma questão emocional, porque foi no último dia que eu ia trabalhar pré-férias. Cheguei em casa, encostei nele, meu marido, ele tá meio quietinho, ele quente. Já tava com 38,3. Falei, bom, 38,3, que jantar, tá bem. Vamos dar beladona. E aí, quando a gente tem que dar numa febre aguda, a gente pode fazer um método que a gente chama plus, que ao invés de dar as gotinhas direto ali na boca 3 vezes, a gente dilui e dá de hora em hora para potencializar a resposta do paciente. E foi assim que eu fiz. Dei de hora em hora, ele foi dormir, deitei com ele. Aí, quando era umas 11h30, meia-noite, eu vi que a febre aumentou, que ele tava um pouco gemendo, aí ele tava com 39,2 de febre. Eu falei, opa, tá gemendo 39,2? Agora eu vou associar um medicamento alopático. Então, dei uma Novalgina e continuei com a Beladona. No dia seguinte, acordei cedo, fui trabalhar, né? Mandando mensagem pro meu marido, que já tava de férias em casa com ele. Amor, tá tudo bem? Tá tudo ótimo. Comeu? Comeu. Teve febre? Não. Teve alguma coisa? Não, tá normal. Parece que não aconteceu nada. Então, quando uma criança tem uma imunidade bem estabelecida, a homeopatia responde muito rápido. E eu falo que eu tenho até medo cada vez que eu falo isso, porque eu falo com frequência, né? Batendo na madeira, mas os meus filhos não ficam doentes. O ano passado, eles não tiveram uma falta na escola por questão de doença, né? Então, quando a gente faz esse tratamento para o paciente, a resposta também é muito significativa, né? Aqui eu tenho algumas declarações das alunas do primeiro grupo, né? Então, a doutora Heloísa, ela já acompanhava muitas delas nesse primeiro grupo. Eu quis colocar um grupo já conhecido, né? Pessoas que já passaram comigo em outros cursos, em outras residências, porque eu dou aula para faculdades, para outros lugares, para entender também, para ter um retorno e um feedback para melhorar cada vez mais a minha forma didática do curso da homeopatia, né? E ela falou que já começou a aplicar com os filhos, com os pacientes, com melhora significativa. Inclusive, durante o período do curso, um dos filhos dela teve influenza, né? E aí a gente, geralmente eu costumo associar o Anas Barbari
né? O nosódio do influenza nesse período do ano, eu não manipulo só o Anas barbária, eu ainda dou um plus melhor que o Oscillococcinum, né? E o filho dela teve um dia de febre alta. E a gente sabe que influenza, gente, tá dando 3, 4, 5, 6 dias de febre alta, né? E não precisou de oseltamivir. Então, assim, maravilhoso, né? A Natália, eu achei muito interessante que ela achou que foi completamente surpreendida, porque ela achava que ia ser um curso mais superficial, mais básico, mas eu realmente entrego todo o conhecimento, porque o meu objetivo é que todo mundo conheça o quanto mais essa prática pode ajudar, né? O quanto a gente pode evitar medicamentos excessivos, o quanto as crianças vão ficar mais saudáveis, né? Então, quando a gente compartilha conhecimento, a gente não perde, a gente não cria concorrente. Não existe concorrência. Eu, pediatra, vou concorrer com outro. Não existe. Existe a gente ampliar a quantidade de pessoas que a gente pode ajudar. E é isso que eu quero também com a nova rota da pediatria, tá? Como que vai ser estruturado o curso? Então, o curso, a minha promessa e que eu cumpro é que em 30 dias, né, em um mês, a gente vai conseguir, vocês vão conseguir prescrever homeopatia, tá? Na primeira aula, que a gente fala de fundamentos de homeopatia e prescrição médica, eu já vou descrever de forma mais detalhada a prescrição do Anas Barbari, fazer junto com vocês e de outros medicamentos que vocês já vão sair com mais segurança para sair prescrevendo naquele mesmo dia, porque eu acho muito importante quando a gente faz um curso que ele tenha uma vertente prática, que você saia dali e você já possa aplicar alguma coisa diferente que você não aplicava no dia anterior, né? E o meu objetivo é que em cada aula, pelo menos uma coisa, e não vai ser só uma coisa, muitas coisas novas você possa aplicar para o seu paciente de imediato, para a sua vida, já testar, né? Já experimentar. A segunda aula, eu englobo protocolos de febre, otite, amidalite, faringite. Na terceira aula, resfriado, gripe, tosse e sinusite. E na quarta aula, bronquiolite, asma e pneumonia. A gente sabe que esses quadros, né, respiratórios, febre, né, IVAs, são os quadros mais incidentes na faixa etária pediátrica. Então, são esses quadros que a gente aborda de forma prática. Primeira as aulas, quartas-feiras, às 19h30, no horário que a gente fez essa live, começando no dia 10 de junho, 4 aulas consecutivas, um mês, que você vai estar sabendo aí tudo sobre esses quadros que você pode usar na homeopatia. Então, além das aulas ao vivo, as aulas ficam disponíveis numa plataforma gravadas com acesso até 6 meses, né? Nós temos um grupo de WhatsApp, né? Inclusive, eu continuo com o grupo de WhatsApp porque eu senti que depois, embora eu disponibilize durante o mês, mas eu acho legal ficar um tempo depois, porque na prática que vocês vão tendo dúvidas, e eu quero que vocês saiam sem dúvidas, que vocês amem o curso, que vocês queiram aprender mais, como as minhas alunas do primeiro curso já me pediram uma extensão de vários temas e do Similimum, que é aquele medicamento que eu disse que é para o indivíduo, né? Então, no grupo de dúvidas, eu vou ajudando ali a vocês entenderem, aplicarem na prática do dia a dia. Às vezes até aparece um caso que a gente não discutiu, mas você queria entender algum homeopatia que poderia usar. Então, a gente acaba ali associando alguma coisa, indicando, né? E protocolos clínicos completos. Então, eu sempre tenho um material de apoio escrito, algumas tabelas de alguns medicamentos com fluxograma para você decidir. Ah, e é febre. O que que eu vou dar? Ferro fosfórico com beladona ou acônito? Para cada situação, para cada criança, a gente tem um estilo de febre diferente. Quem nunca pegou um paciente com febre, que fica vermelho, que só de encostar, assim, chegar perto, não precisa nem encostar, você sente a criança de febre, pelando, né? Ou aquela criança que tá com uma febre baixa, que pula, que parece que não tá acontecendo nada. Cada tipo de febre pode ser um medicamento homeopático diferente, para que a gente seja mais assertivo, tá? Ahn, Hoje eu divulguei para todo mundo, né, que hoje eu teria condições especiais e bônus exclusivos para quem assistisse a aula e fizesse a inscrição hoje. Então, hoje, né, no primeiro dia, quem se inscrever até as 23h59, nós teremos a disponibilidade, eu vou disponibilizar uma aula gravada de cólicas, gastroenterites, né, vômitos, diarreias na homeopatia, porque essa é uma aula que não fazia parte do grupo inicial. Porém, as alunas do grupo anterior pediram e eu fiz essa aula extra semana passada para elas e eu gravei essa aula e eu vou disponibilizar para quem se inscreveu hoje. Eu não vou disponibilizar no início imediato, porque vocês têm que primeiro ter a aula dos princípios da homeopatia,
tá? Porque senão vocês vão ficar perdidas nessa aula. Mas tendo a aula dos princípios da homeopatia, a partir dessa primeira aula, aí eu já libero a aula de gravação de cólicas do lactente, gastroenterite, virose, diarreia. Falei um pouco de probióticos que a gente pode usar para cada indicação. A aula ficou. Além disso, o e-book da farmacinha homeopática, para você poder prescrever de forma mais assertiva. Esse e-book eu criei inicialmente para os meus pacientes, mas ele tem toda a descrição da matéria médica de vários medicamentos, então é bem interessante para usar como um material de apoio, né? E para as 3 primeiras inscrições realizadas hoje, eu também tenho um processo de mentoria que no momento eu não abri novas vagas, em breve eu vou abrir novas vagas, né? Em que eu faço mentorias relacionadas ao consultório, à construção do consultório, à construção da imagem no Instagram, ao crescimento, à captação de pacientes, planos de acompanhamento. E eu tenho consultorias pontuais quando um pediatra precisa de algum assunto em específico. Para as 3 primeiras inscrições de hoje, tá? Eu vou liberar 3 vagas, uma para cada um, de 1 hora de consultoria diretamente comigo, eu e você, tá? Onde a gente pode discutir. O assunto que está em alta são os planos, os programas de acompanhamento, né? Mas a gente pode ver a sua situação atual. Começou o consultório? Tá indo bem? Não tá indo bem? Não começou? Quer começar? Quer aumentar a teleconsulta? Quer aumentar minha presença no Instagram? Quero saber como utilizar a inteligência artificial, né, para fazer um pós-consulta para o meu paciente. Como posso melhorar a adesão dos meus pacientes, o pós-consulta? Então, é uma consultoria individual de 1 hora em que você vai poder escolher qual tema, qual assunto você quer abordar, né? E isso tem um valor aí de R$ 997, essa consultoria de 1 hora à parte, mas os 3 primeiros inscritos de hoje vão ganhar essa consultoria, ok? Qual que é o valor do Nova Rota da Pediatria? O valor é 2.497, que pode ser parcelado em até 12 vezes, tá? Porém, hoje eu vou dar um desconto de 20%, que eu vou já mostrar o cupom para vocês, tá? Que vai ser válido esse cupom até as 23h59 e depois disso o preço normal. E antes disso, somente os 3 primeiros vão ganhar a consultoria comigo, né? Então, na verdade, os primeiros aí, os que forem mais rápidos na inscrição, ao invés de R$ 3.500, que seria o investimento do Nova Rota da Pediatria, mais a consultoria comigo, vou investir somente em 1.997. E com isso você leva as 4 aulas ao vivo, o grupo de dúvidas, as gravações por 6 meses, o bônus de aula de cólica, de gastroenterite e quem sabe mais algum bônus, porque eu sou dessas, vocês pedem, eu gosto de ensinar, eu gosto de compartilhar e multiplicar o conhecimento, o e-book da farmacinha e os 3 primeiros inscritos vão ganhar a consultoria de 1 hora que a gente vai agendar, ok? Então, para quem é? Será que é para você que está aqui, o Nova Rota da Pediatria? É para você que é pediatra ou médico de família, e para o médico de família, gente, é maravilhoso, né? Porque ele já trata toda a família, então é algo que ele pode realmente prescrever para toda a família. Ou profissional da saúde que tenha interesse em ampliar seus conhecimentos na homeopatia, que já prescreve, que já entende, que já vê o resultado de homeopatia, principalmente dessas prontas que a gente tem disponível, né? E às vezes você não prescreve só homeopatia, você prescreve antroposófico, porque, por exemplo, Previgripe da Veleda, Coliquidorum da Veleda, eles são antroposóficos, eles são semelhantes à homeopatia, mas não são iguais, tá? Mas a gente também costuma utilizar. Você usa, mas você só sabe o que o representante fala. Você não sabe efetivamente o que significa aquela substância e como foi feito aquele medicamento, né? Então você quer entender como funciona e no curso você vai aprender. Você quer uma ferramenta a mais para tratar os seus pacientes com segurança. Não é deixar de tratar, não é seguir o que é recomendado pela Sociedade Brasileira de Pediatria, é agregar. Inclusive, é seguir ao pé da linha, né? Quando efetivamente eu tenho que iniciar uma antibiótico terapia, será que uma amidalite ela é efetivamente bacteriana? Será que eu não posso fazer um teste rápido, colocar os critérios de Centor, né, para definir se eu vou fazer um teste rápido e começar ou não o antibiótico ou tratar somente com homeopatia? Então, é muito conhecimento técnico embasado e não achismo e vamos deixar o paciente sem medicamento, ok? Para você que quer atender melhor, cobrar mais e ter liberdade na agenda, você vai poder atender mais pacientes, né? A minha maior procura hoje em dia é homeopatia, é imunidade. E aí o detalhe é para quem não tem tempo para uma pós-graduação de 2 anos,
porque eu fiz uma pós-graduação de 2 anos, prestei uma prova, só que na pós-graduação a gente estuda a homeopatia geral, tanto para o adulto quanto para a criança, né? Só que o que eu compactei no Nova Rota de Pediatria é 85% do que eu uso da homeopatia que eu aprendi. Então, assim, é um conhecimento muito compacto para um período curto do que efetivamente você precisa para já ter a homeopatia na prática do seu consultório, para ter resultados, para aumentar pacientes e melhorar a condição dos pacientes e sua também e da família também, porque muitos aqui eu sei que são mães, pais, né, e vão acabar utilizando em vocês mesmos, assim como eu fiz no começo. Ok? Então, agora eu vou compartilhar com vocês no chat, tá? O link. Ops, voltei. O link da inscrição, tá? O cupom tá aí, NRP20 do Nova Rota da Pediatria. Esse cupom, ele vai ser válido hoje, tá? Até as 23h59. E lembrando que os 3 primeiros inscritos, eles vão ganhar as consultorias comigo. Agora eu vou abrir para dúvidas, ó. Eu vi alguém aqui me perguntar a partir de qual idade? Homeopatia a gente pode usar a partir de qualquer idade. Nasceu a gente pode usar, gestante a gente pode usar. Qual que é a questão da particularidade? Na gestante você não vai usar manipulado em álcool, tá? Porque o álcool a gente sabe que a síndrome alcoólico fetal a gente não tem certeza absoluta da quantidade de álcool exposto que pode acarretar algum dano ao feto, né? Então a gente vai prescrever em glóbulos, tá? No bebê pequenininho, o que a gente faz? A gente manipula mais diluído, tá? Então, por exemplo, em álcool 10%, qual que é a desvantagem do álcool 10%? É que ele vai durar menos, a validade dele é menor, geralmente é só 30 dias de validade, tá? Diferente de um álcool 30%, que o remédio pode durar de 1 a 2 anos, aí o paciente pode fazer a sua farmacinha homeopática para carregar aí o ano todo quando precisar, ok? Ou a gente pega uma diluição de 30% e dilui numa colherinha de água para dar no bebê. Essa quantidade de álcool de cereais, ela tem uma segurança, tá? Que não vai trazer nenhum malefício. Vários medicamentos prontos têm formulação com álcool. Hoje mesmo eu recebi uma indagação no Instagram de uma seguidora falando do Imunoflan, que tem uma quantidade de álcool. Vários xaropes do mercado, vários medicamentos têm álcool. O que que é legal da Boiron, de um outro medicamento que não é o cilocoxino, que é o Corizalia, né? Não sei se vocês conhecem o Corizalia, mas o Corizalia, ele é em pequenos flaconetes, que parece aquele flaconete soro fisiológico menor. Aquele é muito legal, principalmente no bebê pequenininho, quando tá com alguma rinite do lactente, ou esse período do ano começou a escorrer um pouquinho o nariz, para dar. Por quê? Porque cada flaconete daquele é estéreo e é em água destilada. O ideal seria a gente manipular em água destilada. Porém, a água destilada só tem duração de 24 horas. Então, para manipulação, é complicado, porque senão a mãe teria que ir todo dia na farmácia, né? Morar na farmácia para dar em água destilada. Mas a quantidade mínima de álcool não tem prejuízo, tá? Não tem nenhum malefício aí pro, pro bebê, tá? Então, a partir de qualquer idade. Gestante, lactante, criança que acabou de nascer, adulto, idoso e a farmacinha homeopática você pode prescrever para toda a família. Que além de ser bom, os pais se sentem super agradecidos, né? Porque você, na verdade, tá tratando todo mundo. Você tá sendo aí um pediatra integral, de maneira integrativa. Mais dúvidas, gente? Mais dúvidas no chat? Alguém quer abrir a câmera e perguntar alguma coisa? Então, se não temos mais dúvidas, para quem está no grupo VIP, eu vou colocar lá também o link, tá? E o cupom. Para quem não entrou no grupo VIP e não conseguiu acessar o link por aqui, entra lá, me pede se você já tiver entrado, de nada. Me pede se você já tiver entrado e o link tiver sumido, mas eu vou colocar na descrição do grupo também, tá? E eu espero muito que vocês se inscrevam para que vocês realmente tenham uma nova rota na pediatria, na conduta médica de vocês, que vocês transformem a vida de vocês e a vida dos pacientes, né? Porque quando a gente transforma a vida dos pacientes, isso é um valor inestimável. Eu sei que muitas coisas na vida a gente, né, tá pensando, nossa, eu vou fazer uma formação, vou fazer consultório, vou ganhar mais dinheiro, mas o dinheiro,
ele é consequência do que você faz com intencionalidade. Quando você tem a intencionalidade de cuidar melhor do seu paciente, de cuidar de famílias, o resto, toda a prosperidade vai chegar para vocês, tá? Espero muito que vocês estejam lá comigo na primeira aula e qualquer dúvida, lá no grupo eu vou deixar o grupo aberto agora e quem não entrou pode entrar pelo link da bio do Instagram, arroba doutora Sabrina Mentora, ok? Beijo, boa noite para vocês e até mais.